Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, damos início ao Fatesa Cast, um novo projeto da Fatesa, Faculdade de Tecnologia em Saúde de Ribeirão Preto, que traz muita informação, atualização nas áreas de tecnologia em saúde, atualização médica, radiologia, veterinária, saúde e gestão. O meu primeiro convidado é o professor Dr. Francisco Mauad Filho, ele que é proprietário da Fatesa, diretor, e vai nos contar a sua trajetória profissional. Formado em 1969 pela USP Ribeirão Preto, ele vem então falar sobre a sua profissão, a sua carreira e como chegou ao projeto de ensino. Professor Dr. Mauad, muito obrigada, e é uma trajetória bastante frutífera. Como é que foi? O senhor é médico, como é que o senhor começou a sua carreira? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar com vocês e também de falar o que nos motivou a desenvolver todo esse projeto. É lógico que isso, como você mesmo colocou, sou formado em 69, estou formado há 53 anos, e ao longo desse tempo, assim, terminando a minha residência, já fui indicado docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Na época, tinha pediatria associada. E a oportunidade de trabalhar na faculdade durante esse período até minha aposentadoria, em 2004, me permitiu ter um acesso não só assistencial, mas um acesso principalmente docente. Então, isso me estimulou muito na minha vida profissional, quando eu saí para a parte profissionalizante, de nunca esquecer o ensino, a parte acadêmica. E foi aí que me estimulou a desenvolver um projeto que praticamente nós somos um dos pioneiros dentro dessa área, que é a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela iniciou no Brasil em 1974. E a USP de Ribeirão Preto comprou o primeiro aparelho em 76. Naquela época, para que a gente pudesse aprender, nós tínhamos 4 aparelhos no Brasil, nós fomos obrigados a sair do Brasil. E tivemos uma acolhida muito, muito feliz, né, de uma pessoa muito acadêmica, que foi o Dr. Fernando Mussolis Bonilla, da cidade de Valência, na Espanha, onde eu devo quase toda a minha formação a ele. E o resto foi a experiência e os trabalhos que nós desenvolvemos. A partir daí, eu fiquei conhecido como um ultrassonografista em ginecologia e obstetrícia. A partir do momento que eu me aposentei, que eu comecei com a minha vida profissional na área de ginecologia como clínico, a partir de 2004, quando eu me aposentei, eu não parei de continuar dando a minha atividade acadêmica, de ensino, principalmente na área de ultrassom. Já era uma vocação. Uma vocação que eu tive um grande berço, né, que é o laboratório chamado Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Quem passa por ali sempre sabe, sempre sai aprendendo muito, Patrícia. É uma coisa incrível. E foi dentro desse projeto que eu acabei desenvolvendo um centro de treinamento em ultrassonografia. Porque o pessoal queria aprender ultrassom e havia pouca possibilidade das pessoas aprenderem. Em 1989, nós criamos uma empresa chamada Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto. A antiga EURP. Não, a antiga não, ela continua até hoje. Depois eu vou explicar o que virou a EURP. A EURP não morreu, certo? Só que ela é uma entidade diferente hoje, que eu vou te contar essa história também. Então, na verdade, eu comecei em 89, isso significa, estamos em 2022, 33 anos, estamos indo para 33 anos, e passaram conosco, pelo projeto de ensino, passaram conosco mais de 30 mil médicos, aprendendo a fazer ultrassom, que são não só brasileiros, de toda a América Latina. Com isso, eu acabei, em 2003, houve um projeto de lei que permitia que instituições não especializadas, não instituições de ensino, instituições que ofereciam ensinamento, desenvolver
especialização em ultrassom. E nós entramos com a solicitação e conseguimos. Então, a partir de 2003, nós fomos o primeiro centro brasileiro a oferecer especialização em ultrassonografia do Brasil. Primeiro centro de treinamento em ultrassom. Centro de especialização. Treinamento nós vínhamos vindo desde 89. Desde 89. Mas nós começamos com especialização reconhecida pelo Ministério da Educação. Esse é um projeto importante. Sim. Por quê? Ultrassom não é uma especialidade, é uma área de atuação. Né? Então, o que acontece, Patrícia? Hoje, a pessoa, para que ela possa participar de um concurso público, ela pode tirar o título de especialista na área de atuação em ultrassonografia, que é dado por onde? Pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Febrasgo. Pela CBR e pela Febrasgo. Pela Febrasgo. Atualmente, a partir desse ano, houve uma parceria da CBR com a Febrasgo, com a SBOS. Então, vai ser possível andar junto no processo de qualificação do pessoal de especialização. Essa parceria foi importante? CBR e SBOS? Muito importante. O ultrassom é um procedimento médico. E havia uma certa divergência entre as duas entidades que oferecem o mesmo objetivo, que é ultrassonografia. Com isso, o que aconteceu? Com a unificação das duas entidades, CBR e SBOS na área de ultrassonografia, aumentou o quê? O poder de associado, de ultrassonografista. A sociedade é grande, não é quando ela tem dinheiro, é pelo número de sócios que ela tem. A representatividade que ela tem na área acadêmica, na área profissional que ela representa. E isso hoje aumentou muito. Então, foi uma grande parceria que aconteceu a partir de agora com a saída do professor Valdair Muglia, que é o presidente da CBR, e junto com o doutor Rui Ferreira, da SBOS. Então, acho que foi um projeto interessante essa parceria, vai tornar a ultrassonografia mais forte. Nós somos muito fortes na América Latina, eu tenho a oportunidade de conhecer quase todos os lugares. Bom, em 2008, quando passou os 5 anos que nós oferecíamos a pós-graduação como uma instituição especial, vieram aqui o pessoal do MEC, fizeram a avaliação. Naquela época nós estávamos aonde? Nós estávamos na Casimiro de Abreu, certo? A Casimiro de Abreu nós começamos lá em 1991. Então, em 2008 eles vieram e viram que nós tínhamos uma estrutura muito bem montada, deram uma avaliação boa para todas as nossas atuações, só que em 2010 não saía no Diário Oficial, não saía oficialmente que nós estavam reavaliados, adequados para oferecer isso. Indo a Brasília, ficamos sabendo que as entidades, as instituições especiais que não eram de ensino seriam todas canceladas. E nós ficamos todos assustados, tínhamos feito um grande investimento nessa área, já tínhamos muitos colegas que passaram conosco. Foi quando saiu a oportunidade de fazer um instituto de ensino superior. Em 2013, isso, mais ou menos? Isso foi 2010. Nós entramos com um projeto, não para ser uma faculdade na área de bacharelando, nem na área de licenciatura, mas na área de tecnologia, que era um novo modelo de graduação no curso superior, onde o indivíduo ele é formado, preparado para o mercado de trabalho. E a saúde é uma área muito interessante, porque é uma área muito dinâmica e muito tecnocrática, muito informativa. Então, a ultrassonografia, à medida que evolui dentro da área da tecnologia, muda conceitos, muda consensos. E é necessário que você fique sempre atualizado. Não tem como não se atualizar dentro desse projeto. É uma área inovadora. Todos os dias tem mudanças. Eu diria, Patrícia, que não é só ultrassom. A saúde é uma área inovadora. Olha exemplo de 2019, que começou uma tal de pandemia Covid, que até hoje nós estamos navegando para aprender alguma coisa de etiopatologia, de fisiopatologia, dessa doença. Cada hora aparece uma coisa nova. Uma variante nova. E tivemos uma experiência horrível. Mas como já tivemos com dengue, como está dando dengue atualmente. Então,
Então a saúde está sempre em modificação. E nós, trabalhando nessa área tecnocrata, fizemos um projeto, esse projeto entrou no Ministério da Educação para ser avaliado. Em 2013 tivemos a satisfação de ser aprovado e fomos a primeira faculdade de tecnologia em saúde do Brasil. Do Brasil. E nós começamos naquela época, como não mexíamos na área de ultrassonografia, era uma época de criar uma graduação na área de imagem. E foi criado o tecnólogo de raio-x. E que, por sinal, é um campo vasto. É um campo vasto e importante. Hoje, uma pessoa que vai trabalhar com uma ressonância, que é um aparelho de milhões de dólares, tem que conhecer inglês, tem que conhecer informática, tem que conhecer segurança. Não é uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, nós começamos com o tecnólogo de raio-x. E mantivemos a escola de ultrassonografia, isso que eu queria dizer a você. Por quê? A FATESA, que é a Faculdade de Tecnologia em Saúde, ela não tem identidade jurídica. A identidade jurídica é a escola de ultrassonografia. Então, todos os funcionários da escola de ultrassonografia, todos os professores, eles são contratados, eles vêm pela EURP. E a EURP mantém a FATESA, que é uma entidade. É uma entidade... A EURP é a mantenedora da FATESA. A FATESA é mantida e todas as faculdades têm esse mesmo modelo pelo Ministério da Educação. Então, a EURP continua, mas o centro de ensino é a Faculdade de Tecnologia em Saúde. Logo depois, abrimos mais um espaço muito importante, que foi a área de cosmética e estética. Então, criamos a área de cosmética e estética dentro da graduação também. Que é o curso superior de tecnologia em estética e cosmética. Estética e cosmética. Isso foi uma área muito importante. Hoje nós temos vários trabalhos em andamento. Para você ter uma ideia, Patrícia, na área de ultrassonografia nós temos 28 pós-graduação lato sensu. Depois eu vou te falar um pouquinho de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, curso de extensão, que existe uma dificuldade do pessoal entender como é que oferece em torno dessa área. E aí, veja você, e na área de cosmética e estética, nós temos 18 pós-graduações. Ao longo do tempo, uma área muito importante ainda dentro de ultrassonografia é a área da veterinária. A veterinária consegue detectar um animal com problema cardíaco, com problema oftalmológico, com problema cardiológico. E hoje o animal de pequeno porte tem uma valorização muito grande. Houve uma mudança, né, mudança de atenção. Diminuiu-se o número de filhos, mas aumentou o número de animais de pequeno porte. E nós começamos, então, com diagnóstico por imagem em veterinária, e hoje, na área de veterinária de animais de pequeno porte, nós temos 4 pós-graduações. E isso é importante, o veterinário saber fazer uma ultrassonografia. Sem dúvida, não. Hoje, na área da saúde, tanto a humana como animal, que tem uma evolução muito rápida, é necessário que a pessoa se atualize sempre, né? Eu estou dizendo a você, quando eu comecei com ultrassonografia, as imagens eram mais adivinhar o que estava aparecendo do que você via alguma coisa. Hoje, o ultrassom tornou um tema muito interessante. Nós temos uma média de 400 médicos que nos procuram mensalmente para fazer o seu treinamento em ultrassonografia. E dentro da área da ultrassonografia, onde está a importância de se fazer um curso de extensão? O que é ultrassom? Por que ultrassom a pessoa acaba gostando dessa área, né? Que quando eu coloco uma imagem, eu vejo o fígado. Quando eu coloco uma imagem, quando eu coloco o transdutor, eu vejo a imagem do pâncreas, eu vejo a imagem dos rins, eu vejo a imagem do útero, eu vejo a imagem da mama, eu vejo a imagem do coração. O que a gente não vê por fora, a gente vê por dentro. Exato. Isso, o que aconteceu? Você está fazendo anatomia, que é a base da medicina, é os princípios básicos da medicina. O senhor imaginava que a ultrassonografia chegaria com tanta tecnologia? Olha, eu comecei, como eu disse a você, Patrícia, em 76, e saí da USP em 2004, mas já trabalhando com alta tecnologia. Eu não tenho dúvida, e sei que vai aumentar muito mais
a tecnologia na área de ultrassom, né? E isso daí é importante, porque o que nós estamos tendo agora, a partir de 87 foi introduzido o Doppler. E o Doppler estuda o quê? A vascularização do tecido, a vascularização do órgão. O fluxo. O fluxo. E isso é estudar fisiologia. Então nós estamos tendo anatomia, agora estamos tendo fisiologia, que é a base da saúde, ensino em saúde. Mas se não bastasse, a paciente está do meu lado. Eu não estou numa sala escura dando um diagnóstico de uma imagem. Eu estou fazendo a imagem com a paciente, me informando o que ela precisa que eu veja. Então eu tenho a clínica. Então é uma associação muito feliz de anatomia, de fisiologia e de clínica. Então isso tudo faz com que as pessoas, quando chegam para fazer exame aqui conosco, fiquem encantados. Por isso que muitos dos nossos alunos que começam a fazer a parte de ultrassonografia acabam querendo fazer o quê? Acabam querendo fazer uma especialização em ultrassonografia, certo? Porque vejam que a especialização é uma situação muito importante. Bom, posso falar duas palavrinhas sobre especialização, sobre extensão? Então, eu só queria fechar aqui. Doutor Moad, eu acho que todos se encantam quando começam a fazer ultrassonografia. Como o senhor bem disse, você vê todos os órgãos, isso ajuda num diagnóstico. Não só isso, Patrícia. Infelizmente, a situação do Brasil hoje na área médica está ficando um pouco complicada. Nós temos mais de 380 faculdades de medicina. Praticamente, nos últimos 10 anos, 50% das faculdades foram criadas, e a maioria delas privadas. E essas faculdades não têm hospital-escola. Elas usam centros de saúde do SUS, né? E nem sempre é um professor habilitado que vai fazer o treinamento. E não existe ensino de saúde sem habilidade. Não existe ensino de saúde sem prática. E a prática é pôr a mão no paciente, fazer o internato. Então, existe muitas vezes colocações erradas, dizendo que a saúde vai resolver com o número de médicos. Não. A saúde vai resolver com política socioeconômica. Tem que dar dinheiro para a saúde, porque não adianta eu formar um médico hoje muito tecnocrata e colocar ele lá nas margens, longe de uma tecnologia, que ele não vai saber fazer nada. Ele aprendeu a fazer ultrassom, radiologia, aprendeu a fazer laboratório. Isso ele não vai ter nesses lugares. Então não adianta, não é médico. É criar estrutura para que a saúde pode dar atenção adequada. Investimento. Exatamente. E aí, nós tivemos esse grande projeto de começar no ultrassom e fomos reconhecidos como um centro que vai ensinar o médico uma vida nova, uma nova área, que é a ultrassonografia, né? E que é uma necessidade muito grande. Hoje, o Ministério da Saúde recomenda 4 aparelhos de ultrassom para 100 mil habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Nós temos que ter 80 mil aparelhos. Nosso parque não passa de 40 mil, sendo que 40% dessas máquinas são máquinas sucateadas. Então, o que acontece? A necessidade de exame de ultrassom, que hoje ficou uma coisa importante em todas as áreas, começamos com a ginecologia no Brasil e no mundo inteiro, mas hoje tem em medicina interna, hoje nós temos tireoide, mama, vascular, músculo elétrico, reumatologia, anestesia, não para. Quase todas as especialidades. Todas. Hoje o ultrassom virou estetoscópio do médico. Só que ele tem que aprender a usar o estetoscópio. Sem isso é difícil não poder desenvolver. Com isso, nós começamos uma área muito interessante, temos uma procura muito grande em função da qualidade de ensino que nós temos. Hoje, a FATESA tem um total de 104 funcionários, mais 60 professores. Desses professores, eu diria que 30% têm doutorado. Altamente especializado, Altamente, né, doutor Moad? Não, 50% tem o doutorado. E mais ou menos uns 20% tem mestrado. E os outros 30% têm título de especialista, ou lato sensu. Então eu acho que esse é um time docente
que tem diferenciado a FATESA das outras instituições que ensinam saúde. Apesar que nós oferecemos aos nossos alunos médicos o quê? Oferecemos uma certificação pelo Ministério da Educação, o que as outras oferecem como um centro de extensão, mas em curso de extensão à distância. Então, vamos falar um pouquinho da pós-graduação, então? O senhor está falando isso e às vezes a gente fica até confuso. O que é uma pós-graduação? O que é um curso de extensão? O que seria uma pós-graduação? Bom, eu gostaria então que nós olhássemos esse quadro que está aqui na frente. Correto. Né? Esse quadro é muito interessante. Veja, se você pegar o Ministério da Educação, ele tem cursos de graduação, tem curso de pós-graduação e tem curso de extensão. A graduação tem 3 tipos de graduação. É o bacharelando, é a licenciatura e é o tecnólogo, que é a faculdade mais nova que foi criada. O bacharelando é formação de médico, engenheiro, advogado, enfermagem, assim por diante. A licenciatura é formação de professores. E o tecnólogo, que é a nova proposta, é fazer o indivíduo estar num curso superior, mas fazendo um projeto que ele já sai com a sua empresa, já sai com uma formação já direto para o mercado de trabalho. Então esse é o grande projeto da tecnologia. E nós nos encaixamos aí, a FATESA se encaixa... Aí eu vou mostrar o que é que a FATESA faz. Tá. Na área de pós-graduação, nós temos o quê? Do estrito senso, nós não temos nada, mas temos intenção. Eu acredito que... Muito em breve. Muito em breve. Até o final de 2023, eu vou poder oferecer o mestrado profissionalizante. Isso aqui, porque eu trabalho com a área de profissionalização. O estrito sensu, ele é mais acadêmico. Formar um indivíduo mais para a área acadêmica, mais para a docência. O lato sensu, a pós-graduação lato sensu, é mais profissional. Correto. Mas dentro da área do estrito sensu, tem uma área que eu possa aproveitar o quê? Para a área também profissionalizante, que é o mestrado profissionalizante, que é uma área que eu tenho muito interesse. Não eu tenho, o mercado tem interesse, eles têm nos procurado. Por outro lado, a pós-graduação, eu tenho o quê? O lato sensu. E eu ofereço a especialização, que são cursos de 360 horas no mínimo, aonde o indivíduo sai com uma especialização, certo? Tivemos uma época que era obrigado a que se fizesse o trabalho de conclusão de curso, hoje é opcional. Hoje é opcional. Mas nós temos, de alguns cursos, nós temos exigido o trabalho de conclusão de curso. Isso é bom, porque o fato do aluno aprender a fazer um trabalho, e nós geralmente publicamos esse trabalho, faz com que ele aprenda a ler um trabalho. Foi assim que eu comecei a querer fazer trabalho. Em nenhum momento eu pensaria em ser docente. A minha intenção era ser um profissional liberal, mas foi fazendo o trabalho que eu me encantei pela área da saúde, aonde você começa a ver as pessoas interessadas em aprender na parte acadêmica. E isso ele vai levar para a parte profissionalizante dele. Bom, então, nós temos a especialização. Na área de ultrassom, como eu disse a você, nós temos o quê? 28 pós-graduação. E na área de cosmética e estética, temos 18 pós-graduações. E na área de veterinária, temos 4 pós-graduação lato sensu. Aonde está a importância do lato sensu? O lato sensu identifica o profissional como ele faz aquilo, que ele está especializado para aquilo. Eu me lembro, Patrícia, quando eu me formei, em 1969, quando nós tínhamos um erro médico, e isso é comum, quem é que não erra? Quem não erra é quem não faz. Quem faz vai errar, não tem como. Mesmo que não seja doloso, nem não seja culposo, que a gente não foi sem querer as coisas. Bom, se eu tinha um processo, o juiz ia ver quem é que tinha sido processado e como o médico era um perito. Hoje não. Hoje já mudou. Mudou. Hoje o juiz quer saber se eu tenho formação para aquilo. E aí entra a especialização. Eu fiz um curso numa faculdade e tenho a especialização. Ou eu tenho curso de extensão numa faculdade. Isso tudo é um documento fundamental para que a pessoa possa o quê? Possa ter sua identidade, que ele tenha essa especialização. Ele está habilitado para tal. Exatamente.
certo? Dentro da área da especialização, nós temos o quê? O aperfeiçoamento, que é uma área que ela é oferecida com a mesma carga horária praticamente da residência médica. Só que residência médica, que está dentro do lato sensu também, está vendo? Está dentro do lato sensu do MEC, Sim. ela tem que ser reconhecida pela Coreme, que é a comissão que reconhece as residências médicas. As residências médicas só são reconhecidas em especialidade. A área de atuação não tem residência. Mas eu posso fazer meu aperfeiçoamento dado pela sociedade que tem especialidade em diagnóstico por imagem, como é o caso da Febrasgo, como é o caso da CBR e agora SBOS, eu posso dar o título de especialização na área de atuação em ultrassonografia. Correto. E a carga horária é 2.800 horas anuais. São 2 anos onde existe um número mínimo de prática, um número mínimo de aprendizado na área de aplicação clínica. Mas é uma carga horária suficiente, né, doutor? Muito, muito, muito. Vamos falar um pouquinho da residência médica aqui, que está dentro do lato sensu. A residência médica, hoje nós estamos formando mais de 40 mil médicos. E nós temos o quê? 21 vagas de residência. E o que é interessante, apesar de não ter vaga para todos aqueles que se formam, nem todos que começam a residência terminam a residência. Infelizmente, muitas instituições querem ter o residente para ter uma mão de obra barata. Usa o residente para ter um número de paciente, ter número de atendimento, mas não que aquilo está dando formação para eles. Por isso que, terminado a residência, nós perdemos aí um número grande. Começa com 20, 21 mil, termina com 15, 16 mil. Tem uma evasão grande. Muito então. grande, porque a pessoa não se sente com um aprendizado adequado, apto para ele poder desenvolver a sua profissão. Não há dúvida da importância da residência, certo? Como nós não temos residência na letração, eu tenho um aperfeiçoamento. Atualmente, nós estamos tendo o quê? O ensino à distância reconhecido pelo MEC, que é o IAD. O IAD... Isso veio para ficar, né, doutor Mauro? Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Eu vou falar pela nossa experiência da FATESA. Eu tenho 40 mil médicos, 400 médicos por mês, eu tenho uma média de 4 a 5 mil médicos anos. Desse pessoal, eu diria para você que 40% é do estado de São Paulo. De Ribeirão Preto, muito pouco. A grande maioria é do Brasil. E o Brasil é um país hipercontinental. O sujeito para deslocar de Manaus para Ribeirão Preto é como ele deslocar de Manaus para a Europa. A despesa é a mesma no deslocamento. Então eu acredito que ele pode ter toda a parte teórica à distância. Mas como nós aprendemos ao longo do tempo de ensino? Nós temos todo um modelo entre teórico e prático. Fizemos 20% teórico, 80% de prático, 80% de prático, 20% teórico. E chegamos num modelo que, nos trabalhos que nós fazemos de avaliar os nossos ex-alunos, mostrou que foi o melhor aproveitamento que eles tiveram, que é 40% de teoria e 60% na de prática. Então, para cada curso nosso, nós sabemos quanto número de prática que eles têm que fazer. Não tem como não fazer isso. Então, essas coisas são muito importantes, certo? Então, por exemplo, um curso nosso básico, que são 230 horas, o aluno tem que fazer 80 a 100 exames. Não tem como, para que ele tenha um mínimo de treinamento, para que ele possa falar, fiz um treinamento, não que ele tenha especialização. A especialização, que é 360 horas mínima, ele tem que fazer no mínimo 200 exames. Não tem como. Então, isso tem que ser pontuado em termos de ensino. Ele vem fazer um Doppler, que ele já tem o básico, ele vai ficar comigo aqui 36 horas, ele tem que fazer 25 exames. Então, isso tudo, mas tem que fazer orientado por uma pessoa que conheça o processo, por um professor que é docente, que é um doutor, que é um mestre. O que tem feito é usar o residente para ensinar eles. O residente que tem nas instituições é para aprender e não para ensinar. Quem ensina é o professor. Quem ensina é o professor. E isso é fundamental. E aqui na FATESA,
Não tem nenhum laudo que não é feito por quem? Pelo professor. Pelo professor. Pelo docente responsável. E o laudo na área de ultrassonografia é prontuário médico. Prontuário médico é defesa profissional. É onde o paciente vai te processar e onde você vai se responder por aquilo que você escreveu. Então, tão importante quanto desenhar uma imagem, anatomia, fisiologia, é você saber escrever o que você está vendo. Então, isso é fundamental. Uma coisa interessante que eu vou dizer para você, o Brasil tem mais de 500 mil médicos hoje na ativa. 8 a 10% tem processos médicos, estão envolvidos em processos médicos. Bom, isso significa 40 a 50 mil médicos em processos médicos. Então é um negócio complicado. E é um índice alto. Altíssimo, né? Se você chegar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, chega a 13%. Então é um negócio que tem que tomar... A nossa profissão é uma profissão que tem que tomar muito cuidado. E hoje, com essa pulverização da judicialização, virou o quê? Uma festa. O médico não é aquela pessoa que você chega e ele vai olhar nos teus olhos, ele olha no computador e vai te dar receita, vai te dar número de exame que ele tem que fazer, uma receita. Ele não olha para você, ele não põe a mão em você, ele não vê a clínica. E toda pessoa que procura um médico, ela procura atenção, humanização. Médico é um Deus, ele está olhando a pessoa, ele tem que ajudar a pessoa. E muitas vezes a ajuda da pessoa não é aquilo que ele procurou dentro do consultório. É uma coisa tão diferente e você tem que entender isso. Isso é humanismo. E a humanidade dentro dessa tecnocracia está perdendo. É um negócio complicado. E esse é um dos valores da FATESA. O médico que atende aqui tem toda essa área de humanização, atualização humanizada e aquele respeito pelo paciente. Isso tem que acontecer. Tem. E nós temos até uma pós-graduação lá do Censo de ética e bioética, que nós damos não só para médico, como para engenheiro, como farmacêutico, damos para biomédico, damos para advogado. Temos um curso para eles, porque isso é tão importante quanto... E a pessoa, quando está envolvida num processo médico, ele tem que entender que aquilo não é brincadeira. O que acontece com o médico? Quando ele tem um processo médico, a primeira coisa que ele faz é pegar um parente que é advogado. Ou um amigo dele que ele atendeu de graça. Está perdido. Está perdido. O cara não tem formação. Tem que ser um cara especializado. Ele tem que entender mais do que o advogado do processo que ele está envolvido. Ele tem que saber o que ele escreveu. Não é a imagem que ele fez, é o que ele escreveu, o laudo. Aquilo lá é o cuidado que ele tem que ter. E nós temos hoje, eu dei várias palestras sobre laudo médico e bioética e ética médica, porque as coisas são complicadas. O pessoal não valoriza, acha que o importante é fazer passar o transtorno na barriga da paciente. Não, é o que ele vai escrever. Aquilo é a identidade dele, aquilo é o prontuário médico dele. E aquilo é que vai permitir que ele se defenda ou que ele seja punido. É a responsabilidade. A responsabilidade. Mas, atrás disso tudo, a melhor forma de evitar qualquer tipo de complicação judicial é melhorar a relação médico-paciente. Então, hoje o médico nem pergunta o nome da paciente. E nem se apresenta para o paciente. É uma coisa absurda que essa modificação que está acontecendo em função da informatização. E a telemedicina? O que o senhor me fala? Não, a telemedicina, bem, eu acho que ela não tem como não acontecer. Eu não posso, um colega meu que está lá em Manaus, que quer uma orientação, eu não poder ajudá-lo. O problema da teleecografia que é complicada, porque quando eu mando uma imagem de uma ressonância, quando eu mando a imagem de uma tomografia ou de um raio-x, eu mando toda a imagem. E eu vou olhar a imagem aqui, eu não preciso estar com o paciente e nem preciso falar onde é que ele tem que insonar. O ultrassom eu tenho que falar, ó, vê tal lugar, ele está sentindo isso, é isso que você tem que ver. Então é um negócio muito dinâmico. Como é um negócio dinâmico, é necessário que a imagem fique onde? Fica na internet. E aí pode entrar alguém e ter um problema do quê? De
você tem o segredo profissional, o segredo do paciente. Sigilo do paciente. O sigilo é fundamental. Hoje, com a LGPD, Sim. afunilou mais todo esse cuidado. Então, você tem que ter uma plataforma especial. E tem que ter esse cuidado. E essa plataforma, nós tivemos isso. Quando eu estive na Europa, vendo o professor Castilha, lá em Portugal, na cidade do Porto, eles fazem isso para toda Portugal. Portugal é o tamanho do Rio de Janeiro, 10 mil habitantes. E eles falam, como a doutora Ana Bianchi faz aqui no Uruguai. Eu conheço o serviço dela também. Então ela tem plataforma que o pessoal passa, ela dá informação, faz o exame junto com o colega e dá uma segunda opinião. Agora, aqui no Brasil, eu não sei, porque o custo dessas plataformas são muito grandes, mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. É o futuro, certo? Já porque é o futuro. Ele mandar para você uma imagem através de um WhatsApp, da imagem por e-mail, não é a mesma coisa de fazer uma imagem dinâmica. Né? Então eu acho que aqui o IAD é uma realidade, nós já fomos aprovados no IAD, acredito que devo até o primeiro trimestre de 2023, nós já estamos reconhecidos pelo MEC e não tenha dúvida, com a pandemia, ensino à distância é uma realidade. Hoje nós temos muito aluno tendo as pós-graduações, a teórica à distância e a prática, eles estão vindo aqui. Apesar que nós vamos criar os cursos de extensões em várias capitais do Brasil também. Doutor Mauad, escolher uma instituição para se fazer uma pós-graduação, um curso de extensão, isso faz toda a diferença. O que o aluno precisa saber para ele frequentar um curso? O que ele precisa saber da instituição, além de todo esse organograma do MEC e tudo mais? O que o aluno precisa saber? Então, veja, sua pergunta tem uma extensão maior, né, Patrícia? Bom, por que os alunos hoje a procura é enorme para a faculdade pública? E é menos? É por causa de dinheiro? Não, porque eles têm uma escola. A coisa mais importante é que aquela escola seja reconhecida, que tenha o seu reconhecimento. Que aquele certificado tenha a autenticidade do Ministério da Educação. Ensino tem que ter Ministério da Educação. Isso é primordial. A segunda coisa importante é a qualidade de prática que ele vai ter. E quem vai dar as práticas? Não tem como você aprender medicina sem não ter prática. De ter o paciente na sua frente, de olhar para ele, de você aprender a fazer clínica, conversar com ele, se apresentar para ele. Né? Infelizmente, hoje, com a popularização e com a vulgarização com as medicinas de grupo que está acontecendo, ficou muito difícil isso. Se paga muito pouco ao médico e ele quer fazer volume em vez de qualidade, ele quer ver números. E essa quantificação está expondo ele a riscos, principalmente do quê? De processos médicos. Então, se ele quer fazer, tem que ser no lugar certo. Certo? Dessas mais de 380 faculdades, metade não tem hospital escola. Mais de 40 mil médicos formados no ano não tem bom internato. E mesmo as pós-graduações, uma instituição reconhecida. Na pós-graduação só é oferecido por instituições reconhecidas. Agora, mesmo assim, tem que saber a qualidade da instituição reconhecida. Veja uma coisa interessante, Patrícia. 75%, olha o número que eu estou te dando, a 80% dos nossos alunos vem aonde? Vem de propaganda na internet? Boca a boca. Boca a boca. Isso significa que nós estamos ajudando as pessoas. Ó, vai lá que dá para aprender alguma coisa. Então, esse é o maior projeto que tem. E a estrutura, a docência, o corpo docente, como o senhor bem disse. Não, tudo isso faz parte... O senhor é muito exigente com essa questão de docência. E é o que todo mundo acaba não valorizando, porque qualidade ensina significa custo. É diferente. Quando você dá qualidade, você tem custo. Hoje, eu compro um prédio, mas eu não compro um professor de qualidade. Então, para que eu possa ter um professor que possa trabalhar comigo, que eu tenho respeito a ele, eu tenho que dividir com ele o que eu ganho. Não é o que acontece. As empresas hoje são multiplicadoras de dinheiro, quantificação, né? São tudo caça-níquel. E isso existe aos montes no Brasil, no mundo inteiro, certo? Só que tem um preço. Por isso que nós temos hoje
eu me sinto muito feliz com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E agora, como nós aprendemos que é importante ensinar o médico outras áreas que ele não aprendeu na área da medicina, ou especializar os médicos, nós estamos estendendo, além da ultrassonografia, além da parte de cosmetria estética, nós estamos ensinando, vamos começar a ensinar em cardiologia, em oftalmologia, em otorrino, em psiquiatria. Então nós vamos ter laboratórios para que ele possa ter a área prática, que são os ambulatórios médicos, para que eles vão trabalhar e até mesmo ver pequenas cirurgias, e vão ter toda a parte de ensino acadêmico, vai ter feito pela FATESA. Então, dentro das especialidades. Dentro da especialidade. Isso vai ser o projeto de 2023. Eu tenho certeza que eu estou fazendo um trabalho bom para a área da saúde, bom para a área médica e bom para a nossa sociedade. Doutor Mauad, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos cursos de extensão, que muitas vezes é um curso rápido, mas ele é um curso rápido e de muita qualidade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a extensão universitária. Então voltamos aqui para o nosso quadro? Vamos lá? Então vê que o MEC, quando fala em curso, ele fala em curso de extensão também. Sim. O curso de extensão são todo curso que é menos do que? De 180 horas, que é o aperfeiçoamento, que é menos do que a residência e que é menos que a especialização. A especialização é 360 horas mínima. Pode ser 400, 500, até 1.000, certo? O aperfeiçoamento está dentro da especialização, porque ele é 2.880 horas. A residência é 2.880 horas. Agora, a extensão são cursos abaixo de 360 horas, de 280 horas. Então, quando nós damos um curso básico de ultrassonografia, nós estamos dando um curso de extensão de 230 horas. Quando ele vem fazer um curso, mas pelo MEC, todo o nosso curso tem um projeto pedagógico que é reconhecido pelo Ministério da Educação. A FATESA hoje tem uma preocupação muito grande, não só na área acadêmica, como na área também legal disso. Nós temos um advogado à disposição dos nossos professores, da nossa secretaria, para que eles possam, e esse advogado tem conhecimento na área acadêmica, ele já foi reitor em faculdade, então é uma pessoa que nos ajuda muito. E nós temos que dividir essa responsabilidade. É que nem falar, doutor Mauad, lê esse contrato. Eu não entendo nada. Minha formação é de parteiro, eu sou parteiro, né? Só que eu quero ir entendendo o ultrassom também. Mas essa é a minha formação básica. E tenho orgulho daquilo que eu sou. Só que eu tive a felicidade de ter uma formação numa escola que é um excelente laboratório, que é a Universidade de São Paulo. E passar essa responsabilidade para os profissionais alunos é muito importante, para que ele saia da instituição com essa consciência, né, da humanização, como o senhor bem disse, da questão do erro médico, para que ele evite esses riscos. Então, tudo isso que eu te falei que nós trabalhamos aqui, você vê pelo número que passaram por aqui. Mais de 30% dos ultrassonografistas do Brasil, são 80 mil, aprendeu aqui. Onde é que você está sentado? Isso para mim é um orgulho, é um prazer, né? Então eu, apesar dos meus 78 anos, né, 53 anos de formado, eu me sinto que eu estou produzindo alguma coisa, que eu estou fazendo alguma coisa. E eu não tenho dúvida, Patrícia, ensino e saúde é uma das coisas mais importantes que nós temos. O senhor é realizado? Se eu for realizado, eu tinha que estar dormindo agora, né? Não estar com você. A realização, eu sou um cara feliz daquilo que eu faço. Isso é que eu falo a verdade. Eu não estou preocupado em estar aqui na praia, que eu poderia estar, né? Eu estou preocupado em estar dando atenção, estar junto com as minhas pessoas, ensinando, com os meus colegas. E aprendo com eles também. Você aprende ensinando. Ensinar é aprender junto também. E só para fechar, o senhor também, até pouco tempo, estava frente à presidência da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, a ALAUS. O senhor é vice-presidente da Federada de São Paulo, SBUS-APUS, né? Vice-presidente da Sociedade Ibero-Americana de Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal, é speaker da ISUOG, e isso é tudo muito importante.
Não sei se é por causa da idade também, né? A idade se acumula muito título. Mas, na verdade, eu fico muito orgulhoso de tudo isso pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo ao longo desse tempo, né? E tive o prazer de desenvolver uma instituição como essa, que você hoje faz parte e tem nos ajudado muito. Eu fico muito agradecido. E todos os nossos, com esses 104 funcionários, eu tenho como eles como uma família. Isso é muito importante. Tratar as pessoas bem e respeitá-las é importante, não importa o nível que ela está. E aí eles acabaram me agraciando com a Academia Latino-Americana. Eu tive a sorte de conhecer as escolas desde o México até o Uruguai, Argentina, todos. E isso para mim é muito importante, até para aprender como eu devo definir a nossa. Hoje nós estamos já começando a criar um convênio com Portugal, né? Com a Faculdade de Covilhã, um convênio com a Universidade da África, que nós já tivemos muito tempo fazendo esse convênio, agora estamos voltando à nossa parceria. Tudo isso é um reconhecimento que eles tiveram pelos alunos, pelos africanos que passaram aqui, pelos portugueses que passaram aqui, pelos argentinos que passaram aqui, pelos paraguaios, bolivianos e assim por diante. Então você só é reconhecido, bem, quando você faz uma coisa que a pessoa reconhece que foi importante para ele, que foi importante para o meio social que ele vive. Então, eu queria que o senhor fizesse um convite agora, né, para quem queira conhecer a FATESA, os nossos cursos. Eu queria que o senhor, então... Eu queria, aproveitando o final de 2022, desejar a todos vocês um ano com muita prosperidade, com muita saúde, a todos vocês, a toda a família. Um ano de muita resiliência. Nós estamos passando por uma mudança política muito grande. Tomara a Deus que essas mudanças sejam adequadas. E dizer que a FATESA está de porta aberta. Nós estamos aqui na rua Marcos Marcarian, 1025. Temos aqui à sua disposição toda a casa. O pessoal está de porta aberta. A minha sala está sempre aberta para receber todos vocês. Tenho certeza que vocês vindo aqui, vendo o nosso espaço de trabalho, não só vocês vão poder conhecer, como vão poder me ajudar a melhorar ele também. Muito obrigado pela atenção de vocês.